Agora eu gostaria de fazer uma análise, né? Eu fiz uma análise a partir de um filme que retratou, é um documentário, você pode inclusive assistir, depois teve o filme, inclusive a ficção. Agora eu queria aproveitar um texto em linguagem verbal mesmo, né, que não seja um filme, no caso, um poema do Manuel Bandeira, chamado Tragédia Brasileira. Bom, o poema diz assim: Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a no sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo o que ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo, podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso, mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedro, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clepa, outra vez, no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos, por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Bom, vamos analisar aqui a tragédia brasileira, né? O Misael, 60, sem mulher, né? A Maria Elvira, prostituta, né? Sem uma vida estável. 2 situações, né? Diferentes, mas que podem, de alguma maneira, se complementar. Então, e é o que ele faz. Misael tira a Maria Elvira da vida, paga médico, dentista, manicura, dá tudo aquilo que ela queria. Ou seja, ele faz a manipulação pela tentação. A manipulação por tentação, depois a gente vai dar mais exemplos, é quando você oferece um objeto de valor em troca. Certo? Ele tinha que fazer isso porque, né, já viu, ele já estava velho, ele não ia conseguir, né, com facilidade. No momento que ela se apanha de boca bonita, exatamente essa frase que o Bandeira usa, ela se torna um sujeito competente, porque ela deve ser uma mulher correta, ela quer ser uma mulher correta, ela até sabe, mas ela não podia, certo? Ela não tinha essa competência, não tinha dinheiro para ser uma mulher, uma esposa, né? Não precisar trabalhar na rua, né? E o Misael oferece esse poder para ela, da mesma forma que a feiticeira doa a espada mágica. Então ela se torna um sujeito competente. E quando ela se torna um sujeito competente, o que ela faz? Ela parte para a performance, arruma um namorado. E é claro, ele, né, sabendo que ele não tinha, né, não estava com aquele fogo todo, com aquele poder todo, ele, em vez de sancioná-la negativamente, certo? Separar, por exemplo, né, ele muda de bairro. Para cada bairro é um amante novo que a Maria Elvira, né, adquire. Até a Rua da Constituição. Por que na Rua da Constituição? E aí ele a mata com 6 tiros, né? E o texto diz, né, privado de sentidos de inteligência, que é uma bela desculpa para poder inocentá-lo, visto que, né, ele estaria matando porque a honra foi ferida. Como esse poema é da década de 50, obviamente que a sociedade é extremamente machista, a Constituição vai garantir para ele a liberdade, né, e ele vai entrar com esse álibi que ele agiu de forma passional, né, movido pela traição, certo? Ou seja, para toda performance existe uma sanção. A performance de Maria Elvira, certo? Inicialmente era, né, a distância em relação ao namorado, ele mudava de casa, não deixa de ser uma sanção. Só que, né, a sanção final foram 6 tiros. Interessante observar que ele fala assim, né, vestida de organdi azul. O que é o organdi azul? O organdi azul é um tecido muito utilizado em festas de debutantes, meninas que vão fazer 15 anos. E se a gente pensar bem, esse organdi azul, né, e a menina de 15 anos, ela representa o quê? Né? Representa aquele sonho, né, mais ingênuo. A Maria Elvira queria ser uma mulher normal,
certo? Ela batalhou por isso. E a maneira dela ser, né, dela sair da prostituição foi por meio do Misael. Só que ele não aceitou, né, o fato de que ela, né, já estava pronta para ter relações com outros caras, com outros homens. E aí ele a mata, né, sobre a capa, certo, da Constituição, ok? Bom, caminhamos um pouquinho mais agora, né? Análise de texto. O conflito querer e não poder. Maria Elvira deve ser uma mulher normal, mas não pode. Quer viver com um homem, mas não pode. Aquisição da competência, não poder vira poder. Misael dou a competência a Maria Elvira é competente para arrumar namorado. Para Misael, né, para Maria Elvira, Misael é programa de competência. Como assim programa de competência? O programa de competência é um programa de um poder ou de um saber para atingir um objeto de valor. Né? Para eu poder entrar numa faculdade, eu preciso fazer um programa de competência que é assistir aula, por exemplo, certo? Para eu me sair bem, né, em qualquer universidade, em qualquer profissão, eu preciso de uma competência para fazer a faculdade, certo? Então o programa de competência é aquele programa auxiliar, né, que te possibilita fazer um programa principal, certo? Se o meu programa é ir à faculdade, meu programa de competência pode ser pegar um ônibus, vestir-se, tomar um banho, certo? Então, a Maria Elvira, ela não vê o Misael como programa principal, ela vê como um programa de competência, na verdade, né? Porque, né, ele já era. Bom, o fazer, Maria Elvira faz a performance, né? Bom, um pouquinho antes, né? Misael doa a competência, né? Então ela passa a ser um sujeito competente. Aí vem o fazer, Maria Elvira faz a performance, arruma namorado. A sanção, Misael sanciona negativamente, muda de bairro. O fazer, Maria Elvira faz a performance pela última vez, arruma um último namorado. E a sanção, Misael sanciona negativamente Maria Elvira, certo? Depois eu vou fazer uma análise, né, de um outro texto do Chico Buarque, daqui a pouco a gente volta. O texto que eu passei agora há pouco, vou deixar por final, porque tem umas questões, né, no livro para a gente poder resolver. Em relação às categorias modais, né, o querer, ele está ligado ao desejo, à libido, né? Se a gente pensar em termos de ser humano, a criança é muito querer, certo? Conforme ela vai passando o tempo, existe as regras de conduta, de comportamento, ou seja, o dever, né? E esse querer, digamos, ele vai sendo, né, eu não diria reprimido, mas, né, adaptado para situações novas, momento em que ele é adolescente, depois vida adulta, certo? O fato é que o querer excessivo, né, sem que haja o dever, ele pode resultar, por exemplo, na loucura, né? Ou você cometer alguma coisa, né, porque você quer, mas o não poder, o não dever não aparece, então é meio complicado, certo? Querer ser e querer fazer, né? As duas coisas, certo? Meu bem, querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, estou sofrendo tanto amor. E o que eu desejo ao sofrer, para mim que estou jurado para morrer de amor. Djavan aí, ele joga com a modalidade do querer ser conjunto com o objeto de valor, que é a amada, né, a quem ele se dirige, né, na música, na letra. Quanto ao dever, o dever está ligado, né, à moral, né, às leis. Então, o Código Penal, por exemplo, né, ele é um documento do dever, né, certo? Do dever fazer e do dever não fazer, certo? Por exemplo, eu devo declarar imposto de renda, certo? E eu devo não matar meu semelhante, certo? Se eu tenho um dever fazer e não cumpro esse dever fazer, eu vou ser sancionado negativamente, no caso do imposto de renda, né, pelo Estado, vai me dar uma multa, enfim, alguma coisa vai acontecer. Se eu devo não matar e eu mato, a mesma coisa, né, haverá uma lei que vai me colocar na cadeia. Então, digamos que o adulto, ele trabalha melhor essa coisa do querer e do dever, certo? Isso me lembra os Exácios de Sofia, da Clarice Lispector, em que a aluna de primário, uma aluna de 8, 9 anos,
Ela assiste uma aula, percebe que o professor está nervoso, mas ele não põe para fora, porque ele deve dar a aula, né? Certo? Mas ela percebe e ela não se conforma. Por quê? Porque para ela, se ela não estivesse bem com ela mesma, ela, né, reclamaria, colocaria para fora, e ele não faz isso. Ele não faz isso em função do dever, certo? Bom, o dever ser, o querer ser, né, aí você faz as combinações, né? Ele deve ser, mas ele não quer ser. Ele quer ser, mas ele não deve ser, certo? Se você faz uma performance, digamos assim, que a sociedade, os valores morais, né, daquela sociedade, de alguma maneira, vão de encontro às suas ações, então você vai ser um cara em conflito, porque você deve ser e você não quer ser, você deve fazer, né, e você não faz, certo? Então há uma transgressão aí. Dever fazer. Bom, aqui para ilustrar tem uma charge que diz assim: e no país do crime organizado, saia do carro, deixe a chave no contato e pegue o adesivo. Eu já fui assaltado. Num momento de assalto, você não tem a opção do querer, né? Você tem a opção do dever. Você deve dar a carteira, você dá o celular, caso contrário você vai levar um tiro, certo? Então o dever fazer versus o querer não fazer, só que aí não tem como, você vai ter que fazer. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenho paciência. Vão para o diabo sem mim? Ou deixe-me ir sozinho para o diabo? Para que havermos ir juntos? Faltou um R aqui. Bom, o Álvaro de Campos, pseudônimo Fernando Pessoa, quando ele diz, né, queriam-me casado, fútil, cotidiano, tributável, queriam-me contrário, quer dizer, a imposição social, né? Você tem que trabalhar, você tem que ser casado, você tem que, né, pagar os impostos. Você deve fazer isso, mas você não quer fazer isso, certo? Né? Isso é um desejo deles, não seu. Isso que ele nos coloca, né? Por isso que ele fala, queriam-me. Vocês querem, eu não quero, certo? Bom, poder. Poder é uma competência fundamental, né, para o exercício da performance. E existem alguns arranjos modais interessantes que a semiótica nos coloca, né, que é o poder fazer, que é a competência, o não poder fazer, que é a incompetência, o poder não fazer, que é a independência, eu posso não fazer, né, tal coisa, e o não poder não fazer, que é a obrigação, certo? E que são arranjos modais, obviamente, que sugerem aí, né, digamos assim, conflitos, né, dependendo das circunstâncias. A competência do poder, se você pensar em narrativas famosas, né, Indiana Jones, por exemplo, né, você percebe que ele vai em busca do poder, né? Ou seja, um tesouro, né? Com esse tesouro, obviamente, ele entra em conjunção com objeto de valor, riqueza, fama, etc, etc. Mas a narrativa toda está em torno desse poder. Diferentemente de uma narrativa lá do Machado, em que ele trabalha os conflitos humanos entre o dever e o querer. É outro tipo de narrativa que privilegia o poder. Se não, né, você tem a ênfase para o saber.